E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ferramentas mais importantes da avaliação psicológica, a entrevista clínica. E olha, isso aqui não é só uma conversa, viu? É uma técnica super apurada, com objetivos claros, estruturas diferentes e o mais importante, que exige muita, mas muita habilidade. Bora lá entender isso melhor? A gente já começa com essa frase que é, assim, poderosíssima. O que ela quer dizer na prática? Que testes e questionários dão pra gente os dados brutos. Mas é na entrevista que esses dados ganham vida, sabe? Ganham contexto. É ali que a gente consegue realmente explorar a complexidade de cada pessoa. Agora, se a gente olhar para essa definição, cada palavrinha aqui tem um peso enorme. Tempo limitado, ou seja, tem começo, meio e fim. Profissional treinado, deixa claro que não é qualquer um que faz. E o objetivo final, não é só bater papo, é chegar a recomendações que realmente possam ajudar aquela pessoa. E é exatamente aqui que a nossa análise começa para valer. A gente vai fazer uma viagem por esse espectro, começando pelo método mais quadradinho, mais controlado, até chegar no mais aberto de todos, para a gente entender como cada um funciona e por que é usado. Começando lá na ponta mais rígida do espectro, a gente tem a entrevista estruturada. Pensa nela como se fosse um roteiro de peça de teatro, onde cada fala, cada pergunta já está escrita e tem que ser seguida à risca, sem tirar nem pôr. É isso aí. O trabalho de quem entrevista aqui não é criar, não é improvisar, é aplicar o questionário exatamente como ele foi pensado. Imagina, por exemplo, uma grande pesquisa de saúde do governo. Para que os resultados sejam válidos, cada pessoa entrevistada no país inteiro precisa passar exatamente pelo mesmo processo. E essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. O objetivo principal é a padronização, para poder comparar os dados depois. Por isso, ela é ideal para pesquisa científica, para estudos em larga escala, onde a consistência entre milhares de entrevistas é o que garante que os dados são confiáveis. Só que toda essa rigidez tem um preço, né? A utilidade dela para entender uma pessoa a fundo é bem baixa. O foco está totalmente nos dados e não na pessoa. Se alguém responde sim para uma pergunta sobre ansiedade, por exemplo, o roteiro geralmente não permite que o entrevistador pergunte: "Ah, é? Mas como é essa ansiedade no seu dia a dia?" As necessidades de quem está sendo avaliado acabam ficando em segundo plano. Beleza, agora vamos andar um pouquinho nesse espectro e chegar no meio do caminho. Aqui a gente encontra a entrevista semi-estruturada. Ela é tipo o equilíbrio perfeito. Não é um roteiro engessado, mas também não é totalmente solta. É como um mapa que te dá uma direção, mas te permite explorar caminhos diferentes. Exato. O entrevistador tem uma lista de tópicos que ele precisa cobrir, mas ele tem total liberdade para fazer perguntas extras, para pedir que a pessoa explique melhor um ponto que pareceu interessante. É bem parecido com uma boa entrevista de um jornalista, sabe? Ele tem uma pauta, mas as melhores informações quase sempre vêm daquelas perguntas que não estavam no script. E olha só como os cenários aqui já mudam. Clínicas, hospitais, programas de saúde pública são lugares onde você precisa, sim, coletar informações de um jeito padronizado, mas você também precisa entender a história única de cada paciente. Essa abordagem consegue entregar o melhor dos dois mundos. E essa aqui, gente, é a virada de chave. É uma mudança total de filosofia. O foco muda da simples coleta de um sim ou não para a compreensão genuína da pessoa que está ali na frente. A flexibilidade, nesse caso, está a serviço do indivíduo. E agora, finalmente, a gente chega na outra ponta do espectro. A entrevista não estruturada ou livre é uma verdadeira jornada de descoberta. O caminho é construído ali, na hora, e quem guia é a própria pessoa que está sendo entrevistada. O entrevistador até entra na sala com objetivos claros, por exemplo, preciso entender a origem da fobia dessa pessoa. Mas ele não tem perguntas prontas. Se o paciente menciona uma memória de infância com cachorros, a próxima pergunta vai explorar aquela memória, em vez de pular para um próximo item da lista. A conversa flui de um jeito orgânico, onde cada pergunta nasce da resposta anterior. É por isso que ela é a ferramenta preferida na psicoterapia e nas primeiras consultas clínicas. O objetivo aqui é o conhecimento profundo, é descobrir informações que às vezes nem o próprio paciente sabia que eram importantes. É aqui que as verdadeiras causas dos problemas podem aparecer. Mas, claro, toda essa profundidade tem uma contrapartida bem clara. A grande vantagem é a chance de fazer descobertas realmente transformadoras. A desvantagem? O tempo. Uma exploração tão detalhada não pode ser feita com pressa. Ela exige muito mais tempo que os outros métodos. Ok, a gente falou de 3 tipos de entrevista, mas no fundo, o que realmente importa, não importa se a estrutura é rígida ou flexível, é a habilidade de quem está conduzindo. A técnica é só uma ferramenta, o artista é o profissional. E esse ponto é fundamental.
Nenhuma entrevista clínica jamais é um bate-papo de café. Mesmo na abordagem mais aberta de todas, o profissional tem um propósito, uma direção, uma responsabilidade. O encontro todo é pensado para alcançar aqueles objetivos. E essa habilidade vai muito além de só fazer as perguntas certas. Um bom profissional está observando absolutamente tudo. O que não é dito, às vezes fala mais alto do que o que é dito. Uma hesitação na hora de falar da família, uma mudança no tom de voz ao mencionar o trabalho, aquele silêncio longo depois de uma pergunta. Tudo isso é informação valiosíssima. É isso aqui que transforma uma conversa numa intervenção clínica de verdade. Não é só sobre ouvir, é sobre estar presente, criar um ambiente seguro, saber como e quando apontar uma contradição de forma gentil e, principalmente, conseguir suportar a ansiedade que vem com temas difíceis, tanto a do paciente quanto a que surge no próprio profissional. E assim, a gente fecha o ciclo e volta para o começo. Seja com um roteiro fixo ou com uma conversa totalmente livre, o propósito que une todas as entrevistas clínicas é sempre o mesmo: coletar informações, entender essas informações e, a partir daí, traçar um caminho, uma recomendação que possa trazer algum benefício. E a gente termina com essa reflexão. Em um processo que parece ser tão técnico, tão focado em avaliar, será que a conexão humana é só um detalhe? Ou será que ela é, na verdade, o motor que faz com que toda essa avaliação seja possível e, mais importante, que ela faça sentido? Fica aí para a gente pensar.